Graça e paz, amado, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno, abençoados e abençoadas. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje também está lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 4. No versículo de número 11, o último café falamos sobre o versículo 10. Olha como Deus trabalha, né? Um versículo traz uma mensagem para a gente, não é verdade? Eu quero te agradecer, você que se inscreveu no nosso canal, você que é também aquele que está sempre curtindo, dando um likezinho, fazendo comentários e principalmente compartilhando nos grupos da família, enviando para pessoas, amigas que estão precisando, né? Porque o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada e oração por você e sua família. Eu sou o pastor Maurício Loureiro, de Minas Gerais, da IBRE, Igreja Batista em Renovação Espiritual. Sou auxiliar do pastor Plínio de Paulo, um ministério lindo, né? Uma igreja expressiva na cidade. Nós temos aí 70 filhas que nasceu da nossa sede. Hoje são 30 dependentes, né? E Deus tem nos abençoado no ministério também, como presidente da ACIBAN, que é a Associação das Igrejas Batistas Nacional, as Batistas Renovadas, da região serrana do Rio de Janeiro, pegando aí Teresópolis, Petrópolis, Cordeiro, Friburgo, Nova Friburgo, né? E também o Vale do Paraíba, que pega aí de Bicas, vai pegando Além Paraíba, Leopoldina, Cataguases, tá bom, querido? Só para você conhecer um pouquinho. 25 anos de ministério pastoral, graças ao bom Deus. Eu louvo a Deus, né, pelo meu ministério. Que Deus te abençoe. Tem aí 37 anos de crente. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Não nasci no Evangelho, não, me converti na minha juventude, logo depois que servi o Exército Brasileiro, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, retornando para minha cidade, no interior, chamada Além Paraíba, conhecida antigamente como Porto Novo, né? Porto Novo do Cunha. Então eu me converti a Cristo Jesus, lendo as Escrituras Sagradas, lendo a Bíblia Sagrada, amém? Vamos lá, o café de hoje então está escrito assim, lá em 2 Timóteo 4, versículo de número 10, porque 11, 2 Timóteo 4, 11, somente Lucas está comigo, toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Você que não se inscreveu, meu amigo, corre lá, se inscreve nas letrinhas azuis, clica ali, vai te direcionar para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, não paga nada, não precisa preencher nada, é tudo automático, e clica no sininho para você receber todos os dias uma palavra do Senhor, ok? Vamos lá, olha aqui que a gente aprende aqui. João Marcos, né, esse Marcos que ele está falando é João Marcos, que trabalhou com Paulo, foi um cooperador, mas que o abandonou em certo momento. Deixou Paulo na cidade de Perge, lá em Panfilha, e foi para Jerusalém. Quer dizer, não aguentou o tranco, não aguentou o trabalho, não é fácil, a obra de Deus não é fácil não. A gente tem que ser muito persistente, pedir muita graça ao Senhor, não é fácil, porque muitas vezes você trabalha voluntariamente, sem ter recompensa financeira. O que você faz, às vezes, a sua dedicação, o seu tempo, o seu trabalho, se você aplicasse em outra coisa, você teria muito mais remuneração financeira. É bem difícil a obra. Eu costumo dizer, no Brasil hoje, eu falo com muita, pelo que o IBGE solta, com muita convicção, de mais de 90% dos pastores ganham um salário mínimo. Então olha só, você é pastor porque dá dinheiro. Gente, os que estão lá no topo, é diferente. Toda a profissão, quem está no topo ganha muito mais, não é verdade? Mas
O trabalho é praticamente 24 horas, porque seu celular fica ligado direto, é de madrugada, é qualquer horário que precisar de você, você tem que parar para atender as pessoas. Às vezes você está indo fazer alguma coisa, alguém te interpela para você para falar e está desesperado, e você precisa ouvir, porque às vezes a pessoa está pensando em fazer uma besteira, tirar a própria vida ou fazer uma desgraça, causar uma desgraça na vida dos outros e vai desgraçar dela própria, né? Então, é preciso dar atenção às pessoas e você se desdobra, a sua família sente a sua falta. Se você perguntar, é uma realidade. Fizer uma pesquisa com esposa de pastores, não que os pastores trataram ela mal, já vou abrir um parênteses para você entender, mas a maioria delas não quer mais casar com o pastor. Se tivesse que casar de novo e ficar viúva, não quer mais casar com o pastor. Não é fácil. Só aquelas que têm chamado ministerial, porque a maioria tem chamado para cuidar do pastor, não do ministério. E há uma cobrança ministerial, ou seja, uma cobrança no meio do povo, achando que toda esposa de pastor, ela tem que ser pastora, ela tem que ter ministério, e nem sempre tem, né? Eu conheci homens de Deus que oravam para o paralítico, e o paralítico andava, cegos enxergavam, né? Eu conheci homens de Deus assim, que a esposa dele só fazia cuidar dele. E ele falava, foi a melhor coisa da minha, porque ela cuida de mim muito bem, porque ele sabia fazer tudo na obra. Então geralmente Deus traz a outra parte que falta na pessoa, e muitas vezes esse homem de Deus era um homem de oração, era um homem conhecedor profundo da palavra, era um homem excelente em dar estudo bíblico, era um homem desprendido para a obra, um homem fazendo cruzadas e tudo mais. Então, o que ele precisava? De alguém que cuidasse dele, da roupa dele, da comida que ele precisava comer, né? Do amor que ele precisava sentir, do prazer que ele precisava sentir. Oh, me ajuda aí, gente, né? Tem que ter esse lado compensador. E muitas das vezes as pessoas, a igreja, a comunidade não entende e quer cobrar da esposa do pastor como que fosse o pastor, ou porque conhece uma esposa de pastor que tem chamado ministerial. É diferente. Eu conheço esposas de pastores que têm mais chamado ministerial de desbravar e fazer mais do que o próprio pastor, porque ele próprio que está à frente da igreja. E eu conheço esposa de pastores que ganhou pessoas que depois que foram consagradas pastor, ela foi consagrada primeiro. Então, tem muita coisa que acontece, eu preciso destacar isso para você, amém? Então Paulo aqui teve um desentendimento, ou seja, com Barnabé agora, ele teve um desentendimento com Barnabé, lá em Atos capítulo 15, você vai ver no versículo 36 ao 41, tiveram um desentendimento por causa justamente de João Marcos. Porque Barnabé queria levar para uma empreitada missionária, para uma missão, João Marcos com ele. E Paulo diz, não, ele me abandonou, eu não concordo. Se você for levar, eu não vou. Foi isso que aconteceu. E desentenderam, porque Barnabé, que significa o nome consolação, não aceitou abrir mão de João Marcos. Então houve desentendimento entre eles. Às vezes as coisas acontecem para o bem da obra. Esse desentendimento criou-se duas frentes missionárias de trabalho. Se os dois fossem juntos, ia ser uma frente só. Então Paulo pegou Silas e levou consigo para a missão, né? E Barnabé foi para Chipre, levando João Marcos. Paulo e Silas foi para a Síria, e depois Cilícia, né, fazer missão. Então, olha só, Deus tem a sua multiforme maneira de agir. A divisão foi proposital para que multiplicasse. Na verdade, houve uma multiplicação. Essa divisão criou uma multiplicação, né? É igual quem trabalha com célula sabe disso. Quando você tem uma célula, você divide ela multiplica-se. Isso na ciência é provado. Então, ela multiplica-se. Então, mas tinha 15 pessoas, dividiu agora 7 para um lado, 8 para o outro, dividiu a célula. Não, multiplicou, porque aqueles 7 vão multiplicar, chegar a 15 de novo. Aqueles 8 também, a 15 ou 16, assim vai, né? A obra é assim, o milagre da multiplicação. Jesus fez muitas multiplicações, aleluia. Então,
Olha só, mas o lindo nesse versículo é que Paulo agora pede João Marcos no final da sua carreira. Ô, corra linda! Como Deus é tremendo. Por quê? Porque alguém teve paciência, que foi Barnabé, o homem da consolação, para trabalhar espiritualmente João Marcos, para discipular João Marcos. Então eu aprendo que precisa ter pessoas com paciência, com perseverança na obra. Paulo tinha pouca paciência, porque ele precisava desbravar, crescer, avançar, e João Marcos o abandonou, ele ficou chateado com aquilo e não quis mais ele. Quem diz, eu não invisto mais nele, não perco meu tempo, é viagem, é custo, é comida, não. E ele fracassou, achou que ele tinha fracassado, mas não. Ele tinha desanimado, talvez não aguentou o tranco, o peso, a carga, né? Mas Barnabé trabalhou isso nele e foi tão bem trabalhado, o Espírito Santo usando Barnabé, que Paulo agora reconhece o trabalho dele e pede que ele venha ser um suporte, ser um cooperador, ser alguém que vai sustentar Paulo, aleluia, vai dar amparo a Paulo. Isso é lindo, gente. Que corra lindo, que coisa linda, maravilhosa. Entende? Por isso que a gente não pode desistir de ninguém na obra de Deus, de ninguém. E entender que às vezes há desentendimentos que são para o benefício. Igual nesse caso aqui, né? A separação deles na frente de missão foi para um benefício. Eles não entendiam na hora, mas Deus estava trabalhando para duas frentes de trabalhos que desenvolveram bem. E tanto desenvolveu, o trabalho foi tão bem feito junto com o Barnabé, que Paulo reconhece e agora pede ele como suporte, porque Paulo tinha sido abandonado. E só estava com ele quem? Está escrito aqui, nós acabamos de ler no versículo 10. Lucas, só Lucas. Então, versículo 11, aliás, ele diz, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos, né? E envia-me, traz para estar comigo, que muito me será útil no ministério. Glória! Vamos lá, gente, não reclama de nada, não murmura. Às vezes a gente não entende o que está passando na hora, é preparo de Deus. Deus está no controle, se você serve a Ele, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? Então vamos lá, vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado pelo que aprendemos neste café com Deus. Dê a sua graça a cada um de entender e compreender as circunstâncias e Te adorar e glorificar o Teu nome, ser fiel a Ti, perseverante, nunca desistir, porque muitas vezes aquilo que nós semeamos agora parece demorado na colheita, mas quando formos colher terá um valor estupendo, extraordinário. Abençoa, meu Pai, também a Dolorata Florenza, Pai amado, toma a sua vida, traz libertação, Deus amado, em nome de Jesus, abençoa a sua família. João Rosa Vieira, também meu tio, abençoa ele, meu pai. Eliana Guerra e família, a Norma Almeida e família, a Marilene Gonçalves e família, o grupo lá, o povo lá de automóvel, carros também, abençoa os seus familiares, a Sheila Zamboni e família, o Gerson Silva, do grupo Gerson Silva, abençoa, Pai, sua família, a Alcina Lúcia e família, a Nelma Kumaru, que pede sempre oração aqui pelos filhos e netos, a Ivone Rodrigues, meu pai, da Cruz, abençoa, dando saúde à tua filha, e à frente de trabalho que ela é responsável, dando graça à tua filha, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, gente, sente o dedo aí, me ajuda no compartilhar, hein?